Vamos para a nossa quarta lição sobre bruxaria? Muito bem, gente, eu sou a Lua Serena e esse é o nosso desafio. Serão 13 lições que eu julgo muito importantes para quem quer entender e quer vivenciar a bruxaria. E a lição de hoje, ela tem relação com a lição que a gente já estudou sobre multidimensionalidade. Quando eu falo que a gente é multidimensional, eu falo que a gente coexiste, a gente existe em várias dimensões, em vários mundos, por assim dizer. E da mesma maneira, não só a gente. Então a gente pode expandir isso para seres, espíritos e deuses, né? E aqui, sem querer entrar em assunto de onipresença, onisciência, nada disso. Mas se a gente é multidimensional, então a gente se conecta, se comunica com os deuses de forma multidimensional. E quando eu falo de multidimensionalidade, eu englobo a Terra. Aliás, a forma como a gente se conecta e como a gente se comunica com os nossos deuses, quando a gente está consciente, acordados, é na Terra, é a partir da Terra. Então, os deuses falam com a gente o tempo inteiro. Quando eu falo deuses, englobem aí seres, espíritos e deuses, toda a galera que tá no nosso coração. E eles falam com a gente a todo tempo, a partir da Terra também, na Terra, né? Com tudo que está acontecendo aqui. Isso a gente chama muitas vezes de sinais. E às vezes as pessoas podem pensar, nossa, eu tive um sinal de alguma coisa, tal como se fosse um presságio, mas um presságio de sempre alguma coisa relacionada a algo ruim. E não necessariamente. Aliás, eu vou dizer para vocês, a maioria dos sinais são sobre coisas boas, são sobre caminhos que a gente deve levar, muito mais sobre com quem a gente deve se conectar, muito mais sobre os caminhos que a gente deve percorrer do que sobre perigos e coisas do tipo. Não que não exista, é claro que existe, é claro que se protege. Mas quando eu falo de sinais, eu falo de eles conversarem com a gente. Às vezes eles conversam com a gente a partir de uma música que você escuta aleatória, às vezes pode ser uma música até de um tipo de música, de um gênero musical que você não gosta necessariamente. Eu nunca vou me esquecer uma época que eu passei na minha vida muita dificuldade, estava muito difícil. A minha vida no geral estava um caos, né? Então eu trabalhava no escritório e estava com muita dificuldade de trabalhar ali. Tinha uma série de coisas acontecendo na minha vida com muitos problemas. E eu me lembro que um dia eu tava triste, assim, sabe? Eu tava pedindo aos deuses, às vezes a forma como a gente conversa com os deuses é meio que não literalmente assim, ai deuses me ajudem, às vezes né? Mas às vezes é uma coisa muito, parece telepática, uma coisa assim, que você conversa com eles, não necessariamente literalmente como uma conversa, assim como uma conexão, algo assim. E eu tava tão angustiada, tão triste, eu pedi assim, sabe, dentro do meu coração que eu soubesse pra onde ir, porque eu tava muito perdida. Eu tava extremamente perdida, eu não sabia o que fazer. E aí, gente, toca o telefone do meu ramal, era a gerente do financeiro do escritório, a gente era muito amiga, né? E aí ela me ligou e falou assim, vem aqui no meu biombo um pouquinho, né? Aí eu fui, né? E aí ela pegou e colocou um hino, porque ela era evangélica. Ela colocou um hino evangélico para eu escutar. E as palavras daquele hino foram exatamente as palavras que eu precisava ouvir, as palavras que precisavam ser sentidas pelo meu coração para eu ficar tranquila e para eu conseguir clarear minha mente e saber para onde que eu tenho que ir, né? Então, eu estou dando esse exemplo para dizer para vocês que os deuses, eles vão falar com a gente e eles vão trazer sinais pra gente das maneiras mais inusitadas, inclusive às vezes a partir da boca de alguém que ou nem é religioso ou é de uma religiosidade diferente da nossa. Inclusive tem uma tradição de Wicca, que é a TCS, que tem várias pessoas ali que eu gosto bastante. Eles têm até um canal no YouTube muito legal e eles têm um Instagram também aqui da TCS. É muito legal, gente, vocês têm que conhecer. Se vocês gostam, vocês têm que conhecer de Wicca, assim, de bruxaria moderna, vocês precisam conhecer que eles são bem legais. E eles sempre falam nos vídeos deles, né? Às vezes você tem alguma dúvida sobre algo e você tem uma dúvida, inclusive, se algo é aquilo que vem realmente dos deuses falando pra gente, né? Ou se é uma coisa da minha cabeça, do meu querer, do meu ego, ou da minha sombra, ou do meu medo, ou do meu desejo.
E aí eles sempre ensinam, eles sempre falam isso, assim, todos eles ali que eu já ouvi de vídeo, né? Não sei, nunca vi vídeo de todos, mas de todos que eu já vi, eles falam assim, pede 3 sinais para os deuses e fica atento, né? Isso é algo muito legal, né? Porque e esses 3 sinais, eles vêm de coisas assim, sei lá, aleatórias, né? Coisas que você não para pra pensar. Então pode ser desde um evento da natureza, pode ser até de uma pessoa que fala algo, ou de um vídeo que você vê no Instagram, ou de um vídeo que você vê no YouTube, ou de algo que você lê. Uma vez eu me lembro também, nessa mesma época, né, que eu contei pra vocês de dificuldades e tal, eu lembro que eu tava no ônibus indo trabalhar nesse escritório e dias antes eu havia conversado com um grande amigo, né, que é um espírito, um ser maravilhoso, né, de outra dimensão. E ele havia me falado que o importante era a gente se conectar e lembrar sempre do amor, né? O amor era o que era mais importante de tudo. E tudo bem, né? E aí eu tava indo trabalhar, tava nesse ônibus, né? Tava indo trabalhar e tava lá sentada e havia tido tantos problemas no dia anterior que eu peguei e tava assim, sabe, assim, quase que chorando. Eu tava assim, de repente, gente, eu olho assim pro muro e tava pichado assim no muro. O amor é importante, porra. Ou seja, né? É a comunicação direta ali com a gente, né? Nas coisas mais às vezes boba pra quem olha, né? Teve uma outra vez também que eu tava pedindo um help. Na verdade eu tava triste, né? Eu tava no carro com um amigo meu, eu tava muito triste, assim, com algumas coisas também. E de repente veio uma lufada de vento e daquela lufada de vento, dentro do carro, tava com a janela aberta, dentro do carro caíram um monte de flores daquela árvore que tem umas flores amarelinhas, que hoje inclusive eu tenho uma na porta da minha casa, né? E aquelas flores caíram todas no meu colo, né? E eu senti aquilo realmente como um carinho, como se fosse um carinho dos meus deuses, né? Um carinho dizendo pra mim que tudo ia ficar bem, dizendo pra mim, tipo, sabe, fazendo um carinho na cabeça. Então o que eu quero dizer pra vocês e não importa se as pessoas acham que você é bobo, ou acham que você viaja, ou acham que você exagera, ou acham que você tem crendices. Eu acho que hoje muitas vezes as pessoas ficam falando isso, né? E como se quisesse, sei lá, dar uma higienizada mesmo na bruxaria, dar uma limpada, como se a gente fosse um bando de tolos, né? Como se a gente fosse infantil, viajante. Bom, pode até ser que a gente seja, né, aos olhos dessas pessoas, mas eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Nietzsche, né? E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Então, a lição para vocês é: conectem-se com os deuses de vocês e se abram e peçam sinais, né? Peçam auxílio, peçam caminhos, peçam nortes. Eu tenho certeza que vocês vão receber. Mas aprendendo com a TCS, peçam 3 pelo menos, para vocês terem certeza se não é algo que você tá vendo porque te interessa, né? Meninas, é que nem a gente quando a gente acha que tá grávida, né? Começa a ver mulher grávida em todo lugar. Não, peçam pelo menos 3, para que vocês tenham certeza de que é uma comunicação. E a gente meio que, depois de um tempo, a gente acaba sendo tão treinado, tão acostumado com isso, que a gente fica treinado e a gente percebe realmente quando são sinais. Então lembrem-se, nós somos multidimensionais e por isso também nessa dimensão aqui também é incluída a comunicação com os deuses, tá? Às vezes não precisa ser uma experiência que você tem dormindo ou numa meditação. Às vezes é bem assim, de olho aberto mesmo e através das fontes mais variadas. Lembrem-se que Gaia, né, na mitologia grega, ela foi o primeiro oráculo, né? E ela é da onde tudo parte. E eu deixo aqui pra gente conversar na próxima lição algo que tem relação com isso, né? Sobre Gaia ter sido o primeiro oráculo, sobre Gaia ter sido a primeira conexão da gente com essa arte oracular, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima.